Olá pessoal, a gente vai olhar hoje para o caso do jogador Vinícius Júnior, mas por uma lente um pouco diferente. A ideia aqui é ir além das manchetes para usar uma análise filosófica e tentar entender não só a mecânica do ódio, mas também o peso enorme que é, de repente, se transformar num símbolo. E tudo começa aqui, com essa frase. Uma frase simples, dita entre lágrimas, mas que carrega um peso gigantesco. É o desabafo de um jovem que se viu no centro de uma tempestade global. Esse é o nosso ponto de partida para a gente entender o custo humano dessa história toda. Então, vamos mergulhar nisso. O conflito central é esse, né? De um lado, a gente tem um atleta de 23 anos com um desejo muito simples, jogar o esporte que ele ama. Do outro, o fardo esmagador de se tornar, sem ter escolhido, um ícone mundial na luta contra o racismo. A grande questão é, o que acontece com a identidade de uma pessoa quando ela é forçada a carregar o peso de um problema social tão grande? Para a gente conseguir analisar uma situação tão complexa, a gente precisa de algumas ferramentas. Vamos usar aqui um diagnóstico que se baseia em 3 conceitos da filosofia, que são descritos como doenças do espírito. É só um nome, claro. Eles vão nos ajudar a dar nome e a entender as forças que estão atuando nesse caso do Vinícius Júnior. A primeira é a catoologia. Pensa nela como a recusa do quadro geral. É quando alguém ignora princípios universais, como a ideia de uma humanidade que todos compartilhamos, para focar de uma forma quase obsessiva só naquilo que é particular, imediato e individual. Em seguida, vinha a aoretia. Essa aqui é basicamente a recusa de agir. É a escolha pela passividade, pela indiferença, por se retirar do jogo. É aquele deixa pra lá elevado à máxima potência, onde agir é visto como algo inútil. E por fim, a adotia. E essa aqui é a chave da nossa análise. Ela é o exato oposto da primeira. É a recusa consciente do indivíduo, da pessoa específica. Aqui, a pessoa de carne e osso deixa de importar. E o que importa é a categoria geral, a ideia abstrata, o rótulo que ela representa. Então, resumindo a ópera, a catúlia recusa o geral, a horetia recusa a ação e a atodetia recusa o indivíduo. São 3 formas bem distintas de desequilíbrio. E a pergunta que fica é, qual delas se aplica ao que está acontecendo com o Vinícius Júnior? Bom, a gente já pode descartar 2 de cara. A arroreixa, a recusa de agir, não faz o menor sentido. O Vinícius Júnior é o oposto da passividade. Ele confronta, ele denuncia, ele exige punição. E a acatólia, a recusa do geral, também não se aplica a ele. Muito pelo contrário, ele apela o tempo todo a princípios universais como justiça e diversidade. Então, o que sobrou foi a atoditia, a recusa do individual. E é aqui que a coisa fica séria, porque esse conceito descreve com uma precisão cirúrgica a experiência dupla que o Vinícius Júnior está sendo forçado a viver. E olha que interessante, a própria origem da palavra já nos dá a chave. Toditi. Em grego, isso significa esta coisa em particular. Ou seja, a atoditia é a recusa de ver esta pessoa aqui, o indivíduo específico que está bem na nossa frente. E isso, no caso dele, se manifesta de 2 formas bem cruéis. Vamos para a primeira fase, a mais óbvia de todas, o próprio ato racista. O racismo, na sua essência, é uma manifestação clássica de livro de atoditia. Pensa bem como funciona. O ataque ignora completamente quem é o Vinícius Júnior, o atleta, o jovem, a pessoa. Ele é simplesmente substituído por uma categoria geral e desumanizante. O talento, a personalidade, a história de vida dele, tudo isso é apagado. O alvo do ataque não é o indivíduo, mas a ideia que os agressores projetam sobre ele. É a recusa total do todia de ti, da pessoa em particular. Só que tem uma segunda face, que é mais sutil, e talvez por isso mesmo ainda mais trágica. A autodetia não vem apenas dos agressores. Ela também surge quando nós transformamos o Vinícius em um símbolo, mesmo que seja por uma causa nobre. E tem uma citação da fonte que é devastadora que diz assim: quando o indivíduo importa tanto que ele deixa de importar. É o grande paradoxo de se tornar um ícone. Ele se torna tão representativo de uma ideia, a luta antirracista, que a pessoa de verdade por trás do símbolo começa a desaparecer. Olha só esse contraste. De um lado está o indivíduo, um jogador de 23 anos que quer dançar, jogar, viver a vida dele. Do outro está a ideia, o símbolo antirracista, o embaixador da Unesco. A dor, que é pessoal, dele, se transforma num marco na luta global. Ele deixa de ser um ser particular para se tornar um comentário sobre uma causa,
Percebe? Tanto no ódio quanto na exaltação, o indivíduo acaba sendo recusado. E é por isso que a gente volta ao início, a essa frase, porque agora ela soa ainda mais potente. É o grito do indivíduo, do tô de ti, tentando emergir, tentando respirar debaixo do peso dessas duas formas de anulação, a do racismo que o desumaniza e a do simbolismo que o transforma em algo abstrato. E a gente termina com essa reflexão. O caso do Vinícius Júnior nos força a fazer uma pergunta difícil. Qual é o custo de transformar uma pessoa em uma causa? Onde fica a linha, às vezes tão fina, entre celebrar alguém como um exemplo e, sem querer, acabar apagando a pessoa que existe por trás daquele símbolo? Fica aí a questão para a gente pensar.